Olá, olá, olá! Boa noite, boa tarde, bom dia. Quem fala aqui é o Luiz Rodolfo do Dicas Odonto. E eu sou a Renata Caruso do Doce Dentista. Estamos aqui na nossa sequência de pílulas dentro deste evento maravilhoso que é o Sorriso do Bem. E estamos aqui hoje com a Daniele e o Eric. Bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Vamos sondar esses dois dentistas, professores universitários lá de Brasília. Então é muito legal também que a gente está tendo a oportunidade aqui de falar com gente de fora de São Paulo, porque geralmente a gente está em São Paulo, o presencial, limita, tudo né? limita um pouco. Às vezes a pessoa vem, às vezes a pessoa está lá por algum evento, se hospital, mas aqui a gente tem essa possibilidade, né? Então a gente falou com o pessoal do Espírito Santo, com o pessoal do Sul, com o pessoal do Rio, né? Porque daqui, Brasil todo. né? Brasil todo e agora Brasília. E é o que a Turma do Bem faz, né? Une tanta gente de diferentes lugares. Muito legal. E aí, por quê? Por que a gente colocou eles aqui para conversar? Né? O que a gente vai falar em relação a isso? Mas a junção, então, o assunto, né, é essa educação, a junção do terceiro setor à educação universitária, e isso aqui, porque geralmente na faculdade a gente é formado, como a gente já falou aqui em vários episódios, para ser um técnico, para ser um tecnicista, para ser um técnico, para sair, montar consultório e ganhar dinheiro. Nada contra. É o que a gente quer também. A gente precisa. Tem que pagar, os boletinhos ficam... Tá ali. pagar, né? Mas, além disso, o nosso trabalho não é só esse. Muito longe disso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa junção. Terceiro setor e graduação. Eu acho que a gente está bem à vontade, né, Dani, para a gente conversar sobre esse assunto, porque é algo que realmente incomodava, assim, me incomodava muito como docente. A gente vem de uma universidade com uma formação mais humanista, que realmente a gente tem que estar preocupado com as questões administrativas, de marketing, que a gente sabe que, obviamente, como você disse, os boletos chegam ao final do mês. Mas a formação humanística voltada para algo que vai além do que você pode oferecer para o seu bem-estar, não é nem para a comunidade onde você está inserido. Então, a responsabilidade social é algo que a gente começou a ver que faltava na formação dos dentistas. O exemplo do próprio Bibancos como empreendedor social de sucesso na área odontológica. E por que a gente não pode ter outras iniciativas interessantes? A gente está formando pessoas, então ali pode ser um celeiro de possibilidades para outros empreendedores sociais, com iniciativas que podem ser tão interessantes quanto a Turma do Bem, né, já propiciou para a nossa sociedade. Não, e dentro da universidade, a gente como estudante, quando a gente percebe que vê uma causa social, a gente muitas vezes, quando é tocado nesse momento, você vislumbra querer cada vez mais fazer ações sociais, para quem é picado pelo bichinho do voluntariado, né? E deixa eu só falar uma coisa, embora não pareça, eu fui professor dela, tá? Parece sim, parece sim, claro que parece. Ai, meu Deus, a gente não sabe se vai ficar mal com você ou se vai ficar mal com você. Tudo bem, então, tudo bem. Vou dizer que parece. Nós somos feministas aqui. E aí o que acontece? A Dani teve uma formação que na época não teve essa questão toda envolvida. Quando conheci a Turma do Bem, em 2009, por uma apresentação do Fábio em Brasília, foi quando eu falei, uau! E aí foi quando você entrou, E aí eu entrei como coordenador em Brasília e falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente, porque Brasília é uma cidade super mercantilista, onde a maioria das pessoas vão lá, até pelo poder aquisitivo da cidade, né? Ali gira-se muito dinheiro. Então as pessoas procuram muito por oportunidade de mercado. Já foi até mais, né, Dani? E aí a nossa preocupação assim, nossa, nós estamos formando profissionais só com essa pegada muito voltada para o mercado? Não, então... E aí a gente começou a trabalhar juntos nessa pegada mais social, né, Dani? Com certeza. E desde lá, a gente vem agregando estudantes com a gente. E é muito legal. Quando a gente faz essa atividade dentro de sala de aula, e aí daqui a pouco a gente conta mais sobre essa parte, os estudantes ficam assim, mas professor, como é que a gente participa? Como é que a gente ajuda vocês? Vocês vão pra triagem? Como é que é? O que eu faço pra participar? Não me deixa de fora, eu quero participar também. Aí a gente tem que, calma aí, nessa triagem é uma triagem pequena, a gente não consegue levar 20, 30 estudantes, então calma ali, vamos fazer uma lista de 10, no próximo vão mais 10 e assim a gente vai organizando. E eu acho que é legal falar também, acho que já até adiantando um pouquinho, hoje a nossa base de dentistas voluntários da Turma do Bem em Brasília, ela é formada
na sua grande maioria, por ex-alunos que passaram por essa formação. Que legal. Então, ou seja, você consegue sensibilizar aquele jovem, quando você formar, pegue 1, 2, 3 pacientes para que você atenda do projeto, e isso tem facilitado bastante, né, Dani? Com certeza. Porque aí eles já saem, já se cadastram, eles já sabem o caminho, fazem o cadastro e já começam a atender pacientes. E como que vocês introduziram essa parte? Porque é difícil, né? Você colocar uma matéria a mais dentro da graduação. Ele é uma Então, matéria. Agora, uma matéria. Na verdade, o que a gente faz? A gente tem uma disciplina de primeiro semestre que chama Prática Profissional e Odontologia. Aí, dentro da disciplina de Prática Profissional, a gente tem toda uma programação específica só para falar de terceiro setor. Porque a gente fala de iniciativa privada, a gente fala de iniciativa pública, né? Então, todo o currículo de odontologia fala de iniciativa pública. A gente tem que falar de SUS. Isso está nas diretrizes curriculares nacionais. Aí, depois, a gente fala de iniciativa privada. Quando a gente fala assim, você tem que saber de gerenciamento de consultório, a administração, toda a parte de marketing. E por que não falar de terceiro setor? Então, existe uma lacuna na formação. E aí, a gente começou a perceber isso. Então, em 2014, aproximadamente, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu também sou coordenador do curso. E eu comecei a movimentar as pessoas que estavam ali comigo, que gostam de educação também, para fazer alguma coisa diferente. E aí a gente começou a sensibilizar, levamos o próprio documentário do Fábio, ele é uma referência, né, o Boca a Boca, que foi um dos primeiros. E aí a gente leva isso para a sala de aula, discussão. Só fazendo um parêntese, porque toda vez que a gente apresenta isso semestralmente, a gente chora em todos os... Não, é inacreditável. É inacreditável. Não é possível que você tá chorando de novo. Eu acho que a gente já assistiu mais de 30 vezes, né, muito mais, Aí tá lá a gente chorando, quando acende a luz, os alunos também chorando, aí a gente, gente, desculpa, mas a gente também chora, tá? A gente tava falando, a gente chorou em vários episódios. Aqui, eu falei, eu não sei o que tá acontecendo, que a gente tá chorando. Aí todo mundo, não, é normal. Aqui normal, a gente sempre chora. Então, já que nós mencionamos, nós vamos colocar o documentário Boca a Boca aqui. É muito legal, assista, é muito legal. Na descrição desse vídeo, você só clica e vai pra lá, só pra Jéssica me lembrar. É muito pra bom. gente não esquecer, porque é muita coisa que tá rolando aqui, depois eu vou falar que vou colocar e não coloco. Não, coloque que vai ser muito bom. E assistam, porque o documentário é livre pra assistir. É livre, tá no YouTube. Se eu não colocar no link, você escreve lá na busca lá. Larga de ser preguiçoso. Coloca lá, documentário, Boca a Boca. Boca a Boca, facinho. E é um mini, né? Também o pessoal fala, um documentário. Não, é pequeno. Dá pra assistir. E é rápido, porque você fica tão preso à história, né? Que é tão bonito, tão legal. E aí, assim, a gente colocou isso na pauta, então hoje isso faz parte da nossa... Dentro da disciplina, a gente tem, então, toda uma diretriz para falar de terceiro setor, de empreendedorismo social, de ações que eles podem promover para a sociedade. E a partir daí, a gente começou a ver que o resultado começou a ser bem diferente na resposta final do número de dentistas voluntários para a nossa cidade, né? A gente começa a disciplina com um módulo que a gente chama de módulo de humanização. Então, a gente começa uma dessensibilização, todo voltado para a humanização, e aí a gente finaliza com uma aula de terceiro setor. Porque muitos chegam assim, o que você almeja com a odontologia? Aí o aluno fala, eu almejo no meu primeiro salário de X mil reais. Falo, calma, pera. Não é por aí. Não sonha, porque... E também esse não é o primeiro objetivo, né? Então, a gente desconstrói toda essa questão de mercado, que ela é importante para a formação inicial. A gente vem de uma formação humanística, a gente também gosta de levar essa sensibilização, né? Porque eu acho que é o principal, é o olho no olho, é o paciente a gente conseguir realmente ver a transformação, é tudo isso que a gente acredita. E assim, é muito gostoso, né, Dani? A disciplina que a gente está junto, inclusive. E que a gente vê esse crescimento, assim, de qual que era a expectativa inicial e realmente como que eles colocam a mão na massa e como que eles correm atrás. Claro, tem que ganhar dinheiro também, mas dá para fazer o bem também. Não, e quantos eventos... É que esse ano não teve estudante do bem, né? Mas sempre quando tem, a gente traz estudante junto com a gente. Então, vários sorrisos do bem que já tiveram com a participação de estudantes, sempre tinha estudante com a gente. Ficava no quarto comigo, no quarto com o Eric, vamos todo mundo junto e assim a gente... sempre carrega. Vocês incentivarem também outros docentes, né, outros professores a também colocar isso dentro das universidades. Porque provavelmente isso não vem da reitoria, né? Vem de uma iniciativa do docente. A reitoria precisa ainda ser convencida. Né? Imagino que tenha importância. Eu acho que hoje as universidades, assim, eu não tenho hoje uma estatística para passar para vocês, assim, eu sei de colegas que são da turma do bem, que também são professores,
e que também já fazem isso em sala de aula, né? A partir dessa experiência que eu comecei lá em 2014. Inclusive, nesse ano, né, de 2014, aí eu fui eleito o melhor do mundo na época porque eu fiz esse diferencial, né? Eu falei assim, puxa, eu sou professor, sou dentista do bem, o que eu posso fazer de diferente? Estou incomodado com a formação desses alunos. E aí juntei as pontas e foi... Aquele ano fui destaque, digamos assim, né? E foi muito legal, foi uma coisa muito, muito bacana. Dani veio logo na sequência, 2016, entrou pra gente lá na coordenação, porque Brasília é uma cidade super complexa da gente coordenar. É diferente você coordenar uma cidade pequenininha e uma cidade muito difícil como Brasília, onde a gente tem um plano piloto, a cidade satélites. Brasília é muito diferente do resto do país. O Distrito Federal, a composição já é diferente por natureza. Então, assim... Fisicamente. Fisicamente. A forma como a gente faz também a distribuição dos dentistas e os voluntários. A gente tem que pensar estrategicamente, né, Dani? Onde a gente faz triagem, porque às vezes tem regiões que o jovem que recebe o tratamento, ele não consegue ir. Porque às vezes é distante, às vezes fica 50 quilômetros da casa dele. Nossa. Então, a gente precisa também ter essa logística. Não, vamos fazer triagem aqui. A gente foi fazer triagem em uma época numa região tão pobre que o jovem não tinha como pagar para ir, o transporte para ir para o lugar, para ser atendido por num consultório particular. Então, até isso, eu e o Eric, a gente fica organizando e tentando ver o melhor para que mais jovens sejam atendidos, né? Sim. E aí, como que vocês fazem a seleção? Porque a gente está vendo aqui várias regiões diferentes, né? Então, tem umas que falam que a minha cidade é muito pequena, então tem mais dentistas do que pessoas. Aí tem pessoas que falam o contrário. E lá o problema da logística é a distância. É a distância. Então, como é que vocês fazem para... E assim, é legal isso, porque as pessoas que estão vindo de fora, de repente pensam assim, putz, eu moro numa cidade que é assim, então eu poderia fazer assim. Assim só para dar uns insights nas pessoas. Como é que vocês fazem essa seleção entre, né, essa junção? Vocês são coordenadores também? Coordenadores, sim, isso mesmo. Como é que vocês fazem essa junção entre o profissional e o paciente? A sede abastece a gente de informações, porque a gente sabe que os profissionais, eles podem se inscrever pelo site da Turma do Bem. Então, quero ser dentista voluntário em Brasília. Ele entra no site da Turma do Bem, ele pode se inscrever. Ou também eu e Dani... Sem passar por nós. Sem passar por nós. Então a gente não tem esse conhecimento prévio. Ele entra no site da Turma do Bem, a sede tem posse desses dados, né? E aí eles falam pra gente, a gente tá com outros 5 dentistas novos na região norte. Então estão lá na Asa Norte, estão no plano piloto, ou estão em Taguatinga, ou na Ceilândia. A gente começa a perceber, então, com isso, que vale a pena a gente buscar instituições perto daquela mais região. Próximo possível daquela região onde a gente tem um número de dentistas que abriram vagas, digamos assim, né? Então esse gerenciamento é muito importante. Porque senão não resolve. Aí acaba se perdendo. A gente faz a triagem, o jovem não consegue chegar no cirurgião dentista. E é legal que quem é de fora de Brasília, acho que não tem o conhecimento. Não tem. A não ser de ter ouvido essas coisas que você falou no meio do Faroeste Caboclo. Exatamente. Essas Taguatingas, João Santo Cristo. Isso aí. A gente só conhece da música. Ceilândia, foi lá e Maria Lúcia, desgraçada. Isso aí. Mas você vê como a cidade, cada local tem a sua complexidade, como também tem as facilidades numa cidade pequena, que todo mundo se conhece, que você sabe. E como toda cidade também, quer dizer, não as tão grandes como aqui no Rio, que é misturado, né? Sim. Você fala assim, um lugar mais pobre é muito próximo de um lugar bem rico. Em São Paulo também tem, né? Agora, em Brasília, de repente, o lugar mais pobre é muito longe e lá não vai ter um dentista. É isso. Né? Não tem um consultório, não tem estrutura, não tem... É isso que acontece. Né? Não tem nem a água. Né? Inclusive, a gente quer aproveitar aqui, né, Dani, para convidar se tem algum dentista aqui de Brasília, por favor, se inscrevam aí pro projeto da Turma do Bem. A gente está precisando de mais vagas. A gente está precisando de muito cirurgião dentista. Tem muito jovem precisando em Brasília, na região toda aqui do DF. Então, se você é dentista, por favor... Entre no site tdb.org.br, que aí você se inscreva lá como cadastro de cirurgião dentista para ser um dentista do bem. É isso aí. Vale muito a pena. E aí é vocês que vão coordenar. Né? Exatamente. Dos
dias, adorei. Muito bom. Não precisava nem da gente aqui. Simpáticos, assim. E tem uma sinergia boa, né? porque a gente Aí, dá ó. aula junto, então tem toda uma questão assim, sabe? Gente, muito obrigada. A gente que Isso aqui foi agradece. só Uma pílula. um gostinho para vocês saberem mais ou menos como que é em cada região. Continuem aqui nessa sequência. É quase uma série, né? Sim, é uma série. Uma Né? série que a gente tá fazendo aqui em 2 dias. A gente tá ficando bem louco, mas tá dando tudo certo. Gente, muito obrigada. Assista os outros episódios que estão aí na sequência. E é isso. Beleza, Muito é isso bom. aí. Prazer. Muito obrigado Obrigada. por vocês terem vindo aqui e falado bom. tão bem. Nós que agradecemos. E é isso aí. Contem com a gente. É isso. Vamos lá. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.